Fala Dataholic, mais um vídeo da série Databricks de 0 a 100. Hoje é o vídeo número, não sei, já perdi as contas, já deve ter feito aí uns 2 vídeos, então vai ser o terceiro vídeo. Você tá falando sério? Tá? E hoje eu vou falar de um tema um pouquinho mais complexo, talvez, para muitos é complexo, para muitos não, mas geralmente é um tema bem cabuloso, vamos dizer assim, né? A gente até brinca falando que isso aqui é uma ciência de foguete, né? Em geral, todas as ferramentas têm um pouco de complexidade na hora de você precificá-las, né? Mesmo sendo em cloud, mesmo sendo on-premise, em qualquer lugar, precificar um ambiente geralmente é complexo, né? E varia bastante da ferramenta, porque tem o licenciamento, tem o custo da infraestrutura, então existem vários pontos aqui. Hoje o foco é falar de Databricks, não vou entrar em todos os tópicos de custo, porque é complexo e é extenso, mas a minha ideia aqui é trazer para vocês como que a gente poderia orçar um ambiente pequeno, um ambiente simples, para que você possa iniciar o seu ambiente de Databricks, tá bom? Então esse aqui é o desenho que a gente vai trabalhar hoje, e eu vou explicar cada tópico aqui para vocês, e como foi que eu cheguei nesse valor, tá? E mostrar um caso de uso na prática, vou mostrar para vocês o meu ambiente na prática que eu montei, o custo real, se de fato bateu com esse custo orçado aqui que a gente vai calcular, beleza? Então vamos lá, eu vou explicar aqui basicamente o que a gente tem nesse ambiente. Vocês podem notar que esse ambiente é somente Databricks. Alguns vão perguntar, mas cadê o ADF, cadê o Synapse, cadê a Azure Function, cadê... Então aqui o objetivo é a gente focar só no Databricks, né? Deixar tudo centralizado dele, tanto a ingestão, quanto o processamento, quanto a parte de entrega do dado, né? Então aqui na ponta a gente vai ter um cluster de Databricks fazendo a ingestão via autoloader, tá? De dados que chegam no storage account, por exemplo, CSVs chegando no storage account, JSON, qualquer arquivo que está chegando numa pasta. Então a gente vai consumir esses caras com um Databricks Job Cluster, e eu vou explicar alguns pontos aqui importantes para a gente saber, né? Por que eu estou usando Job Cluster, por que eu estou usando All Purpose, qual que é a diferença entre eles, inclusive em relação a valor, tá? Então a gente vai ter um Job Cluster que vai rodar essa ingestão, tá? Então chegou um novo arquivo, a gente vai pegar esse dado e esse mesmo job vai processar já as 3 camadas aqui, né? Eu vou reaproveitar o mesmo job para aplicar a minha lógica de negócio, né? Então eu vou ter lá 2 ou 3 notebooks, um notebook que faz a ingestão da camada do arquivo, né, vamos dizer assim, da landing para bronze, outro notebook que faz da bronze para silver, já tratando, já aplicando a limpeza, purificação do dado, e outro notebook que faz a camada de negócio, levando para gold. E esse job vai chamar na sequência cada notebook, tá? Então, essa é a ideia aqui, o mesmo job cluster vai processar todas as camadas, tá bom? Esse Job Cluster aqui, eu estou pegando um cenário bem simples, tá? Eu tenho 2 cenários que eu vou mostrar para vocês. Um cenário bem simples, esse aqui é vamos dizer assim, bem basicão. Seria tipo um custo mínimo para você poder começar. Então ele vai rodar uma vez por dia, tá? Uma vez por dia só. E ele vai ter uma duração de 1 hora, né? Para processar todas as camadas ele vai levar 1 hora. Pode ser que no seu caso dure bem menos, pode ser que dure 10 minutos, 15, 20, vai depender muito da regra de negócio que você aplicar, da complexidade do seu processamento ali, tá? Mas aqui é só um caso de uso, então vai ser um job que vai rodar uma vez por dia e vai levar 1 hora, ou seja, 12 horas por dia que ele vai rodar, tá bom? Já deixei aqui o custo dele pré-calculado, né, o orçado, tá bom? Depois a gente vai entender o porquê que é orçado e não o realizado, tem algumas diferenças. E eu vou explicar também o porquê que eu escolhi Job Cluster e porquê que eu usei Spot Instance, né? Depois eu vou passar um pouco sobre isso. Mas aqui ele teria o custo de R$140 mês para a gente poder fazer esse processamento. Um valor bem acessível, né? Assim, do meu ponto de vista, que eu poderia pagar esse valor, por exemplo, se eu tiver uma empresa pequena, estiver começando e já quiser começar em cloud, eu posso pagar R$140 para poder ter um cluster Databricks fazendo a minha gestão toda, né? Claro, eu estou falando de um ambiente bem pequeno, poucos arquivos chegando, uma vez por dia, né? Estou olhando dados D-1. E aí, eu vou ter um cluster all purpose, tá? Isso aqui é muito importante, às vezes as pessoas se esquecem de colocar esse cara na conta. Porque eu preciso desenvolver, né? Eu preciso criar, fazer debug, dar manutenção, monitorar algumas coisas. Então eu preciso de um cluster all purpose, um cluster que eu consiga me conectar e ter interação com esse cluster, né? Rodar queries e tal. Eu vou falar um pouquinho do Databricks Endpoint também, mas em geral você vai precisar de um cluster all purpose para desenvolver, né? Não tem como fugir disso, tá? E eu coloquei aqui uma média que esse cluster vai ficar ligado 4 horas por dia, só de segunda a sexta, tá? Então vai dar uma média aí de 20 horas por semana, tá bom? Então tá aqui o custo dele, 4 horas por dia, de segunda a sexta ligado. É um cluster basicão, um standard DS3V2, tá bom? Ele tem 4 GB de RAM, 4 core, 16 GB de RAM. Tá custando R$532, tá?
Eu vou explicar o porquê também, ele tem esse valor aqui, beleza? E por último, para entregar esse dado para o meu cliente final, para o Power BI, para o Tableau, qualquer outra ferramenta, para um algoritmo de AI, eu vou utilizar o Databricks Data Warehouse, que é o antigo Databricks Endpoint, né? Ele migrou esse nome de Data Warehouse, de Endpoint para Data Warehouse. Esse cara é um pouquinho mais salgado, né? A gente sabe que tudo que é Data Warehouse, independente da cloud, independente da ferramenta, ele é um pouco mais salgado, né? Se você pegar o BigQuery, o Redshift, o Synapse, colocando eles na camada dedicada ali, você vai ver que eles são bem salgados, tá? Existe a parte serverless, o Databricks também tem a serverless, está em preview, mas eu não vou falar do serverless aqui. Eu até fiz o orçamento ali, deu um pouco parecido, mas é claro que você tem otimizações ali que podem reduzir o seu custo também. Mas eu não vou entrar no ponto do serverless aqui, eu vou deixar um cluster o menorzinho possível, que é esse too small aqui, né? Ele é o menorzinho, ele é um node só, eu vou explicar onde que a gente pode validar essa configuração. E eu vou colocar que ele vai rodar 1 hora por dia, né? Então, depois que rodou a carga ali do seu ambiente, você deixou os seus Power BIs já agendados e ele vai conectar e vai fazer a carga de todos os seus Power BIs. E eu vou colocar 1 hora para arredondar. Em geral, se você tiver pouca coisa, não vai levar 1 hora, tá? Mas vamos dizer que ele vai ficar 1 hora ligado por dia, tá? E esse valor de 1 hora ligado por dia dá mais ou menos R$206. Aqui tá errado, acho que não é isso aqui. Seria, no caso, 20 horas por 5 horas por semana. Seria 20 horas mês aqui, né? Deixei errado aqui do desenho anterior que eu vou mostrar pra vocês. Tá? E dá esse valor de R$206, tá? E aí, somando tudo, né? Somando o meu cluster de job com Spot Instance, o meu cluster All Purpose com Spot Instance também e meu cluster de Data Warehouse tá dando R$879, tá? Um valor bem acessível para você começar o seu ambiente de Analytics aí, né? Começar o seu ambiente de Data Warehouse moderno, já poder estar dentro de uma plataforma Lakehouse e tudo mais. Bom, bacana, legal. Então eu poderia aplicar isso no meu mundo real, tá? E a ideia aqui hoje eu vou entrar um pouco mais a fundo em como que a gente precificou esse desenho, tá? E eu vou mostrar um caso mais real, tá? Esse aqui, ele é real? Sim, eu já montei um ambiente assim para alguns clientes. Claro que isso aqui é só o começo, né? O cara começa colocando poucos arquivos, depois ele vai escalar. Mas quando você escala é porque você está tendo mais dados para processar, em geral você está gerando mais insights, em geral você está tendo mais vantagem do seu negócio, faturando mais, ganhando mais, e aí é tudo relativo, né? Para quem ganha R$1.000 mês pagar R$10, tá ok. Para quem ganha 1 milhão pagar R$10.000, tá ok. É assim a vida. Isso vai sendo escalonável conforme o tempo vai passando aí para vocês, tá? Claro, existem os casos em que o custo acaba sendo mais elevado e inviabilizando você manter um ambiente desse. Claro que existe, né? Eu tenho cenários que eu já participei que a gente entra para fazer saving de custo de Databricks, né? De ambiente Databricks, de Lakehouse especificamente, que o ambiente não se paga, né? O valor que ele traz para o negócio não se paga, ele é muito mais caro os insights que ele geram, né? Então, existem casos que, de fato, a arquitetura foi montada errada, vamos dizer assim, né? Então daria para extrair mais coisas ali. Vamos falar, pô, mas está usando o Databricks Data Warehouse aí que é super caro. Por que você não coloca outra ferramenta? Mais uma vez, eu estou explicando um caso focado 100% em Databricks. Poderia eu colocar um SQL Database que custa R$100? Poderia, tranquilamente, não tem problema nenhum, tá? Então esse aqui pode mudar de acordo com o seu desenho. Só quero mostrar um caso 100% Databricks aqui, tá bom? Então eu coloquei esses custos aqui, eu acho que eu não coloquei esse valor do storage aqui nesse cálculo, tá? Mas fiz um cálculo lá via calculadora. Então mais ou menos aí uns 5 teras pay as you go, depois eu vou mostrar ali algumas características. Daria mais ou menos R$1.000, R$1.160, tá? Considerando que ele já é um Data Lake Gen 2, LRS local redundante, né? Então ele tem redundância local, não é redundância de zona nem de intercontinental. Ele é standard, tá? Ele não é premium, então tem alguns pontos ali, tá? Mas ele tem um valor de R$1.160 se você for incluir 5 teras, que é bastante coisa, tá? De storage para que você tenha o seu lake, tá? E depois só você somar mais R$1.000 aqui, vai dar uns R$2.000 aí, tá bom? Então é um valor bem acessível para a gente começar, bacana? Eu vou entrar em mais um desenho, mas antes de eu entrar em outro desenho, para a gente fazer um cenário um pouco mais parrudo, vamos dizer assim, eu queria explicar um pouquinho sobre os custos da Databricks. Como que eu cheguei nesse valor, né? Foi somente usando a calculadora? Foi somente fazendo cálculo ali de valor hora? Tá, eu vou explicar como que eu fiz e só pontuando. Não existe apenas uma forma de fazer esse cálculo. E é muito importante que você lembre que isso é um valor estimado. Tudo que você fizer pela calculadora, pelo portal, fazendo à mão,
são valores estimados, isso pode variar na hora de você contratar o serviço, tá? Então, é muito importante você envolver alguém do seu comercial para entrar em contato com a Microsoft, com o seu fornecedor CSP e tudo mais, beleza? Então, vamos lá. O que eu usei de ferramentas para calcular isso aqui? Basicão, é a Azure Calculator, tá? Então, você vem aqui, vai na parte de Analytics e pega a Databricks, tá? Então, eu usei um pouco de Azure Databricks, o Azure Calculator aqui, porém, aqui tem algumas limitações. Por exemplo, eu não tenho como orçar máquina spot, né? Então, por exemplo, eu posso procurar aqui, não achei, né? Não tem aqui, a não ser que esteja em outro local, mas não achei para mim poder orçar máquina spot. O que seria máquinas spot, Reginaldo, né? Você falou bastante de spot lá no desenho, e eu vou mostrar no outro desenho também máquinas spot. Basicamente, uma Virtual Machine Spot é quando são máquinas ociosas na cloud da Microsoft. E, inclusive, a AWS e a GCP também têm trabalhado com isso, né? Então, tem máquinas ociosas lá de outros serviços, né, de outros clientes que estão ociosas. Então, a gente pega essa máquina num preço mais barato, né? Tem tipo uma precificação em tempo real ali. Eu pego essa máquina num preço mais barato, aloco para o meu Databricks Cluster e uso ela num valor bem mais acessível, tá? Qual que é o contra disso, né? Por ela ser uma máquina ociosa, que geralmente pode ser dedicada de outro serviço, que a gente está pegando emprestado ali, usando e pagando mais barato, se esse outro serviço dedicado, por exemplo, sei lá, ela é uma máquina dedicada para um Databricks Premium dedicado lá de outro cliente. Se aquele cara começar a usar, o que vai acontecer? A Microsoft vai mandar uma solicitação pedindo essa máquina que você está usando, né? Ela vai pedir, fala assim, ó, eu preciso dessa máquina. E você tem que liberar ela, no caso, o Databricks faz essa gerência para você, né? E você precisa liberar essa máquina num tempo ali. Se você demorar para liberar, né, porque tem um processamento rodando, você precisa dar kill, precisa expurgar, transferir esse dado para outra máquina e tudo mais, ela simplesmente te derruba, né? A Microsoft vai lá e eu preciso da máquina, te derruba, né? Tira essa máquina de você, dá para o serviço dedicado que ela estava, e aí você vai tomar algum erro ali, né? O seu cluster Databricks vai fazer o quê? Ele vai alocar outra máquina para você. Ou pode não ser outra máquina spot, ou em geral ela vai pegar uma máquina já, uma VM normal, tá? Então spot instance é basicamente isso, eu utilizar recursos ociosos da Microsoft Azure, pagando mais barato pela máquina virtual, estou falando só de máquina virtual, tá, gente? E aí eu consigo ter um custo mais barato, mas tendo risco que eu posso tomar um erro quando essa máquina for solicitada, né? Mas em geral vale bastante a pena, porque o seu processo, o Databricks por si só, ele já é resiliente. Aí você precisa tratar o seu código para ele ser resiliente também, né? Por exemplo, tratar um erro, fazer um retry no seu job e tudo mais, e assim segue a vida, né? Vale muito a pena para você reduzir custo, tá? E eu vou falar mais de alguns pontos ali, como que a gente reduz custo também. Beleza? Então a primeira ferramenta é essa, porém tem algumas limitações, então não dá para usar só a Azure Calculator, então eu acabei usando outras ferramentas, por exemplo, indo direto na página de precificação. Depois eu vou pegar todos os links aqui, eu vou consolidar e vou botar lá no GitHub para vocês, igual eu sempre faço nos outros vídeos, tá? Então eu tenho essa página de precificação aqui, onde eu consigo acessar os valores da Databricks. Cadê? Aqui, ó, pronto, essa pagininha bonitinha aqui. E aqui tem várias coisas pra gente falar. Primeira coisa, a gente tem dois tiers, né, Standard e Premium, né, no vídeo anterior eu acabei mencionando para vocês como que funciona Standard, quais as diferenças de Standard e Premium, e em geral você vai acabar tendo que usar o Premium por recursos de segurança e tudo mais, né. Porém o Premium tem um valor mais salgado, como eu falei, né, a palavra Premium já eleva o seu patamar ali e fica um pouquinho mais caro, né. Então temos aqui, vamos focar na coluna Premium, beleza? E temos vários tipos de cluster, isso que é importante, aqui está sacado pelo do gato, onde você pode extrair valor para o seu negócio e reduzir custo ao mesmo tempo, tá? Então eu tenho o cluster All Purpose, tenho o cluster Job Compute, Job Light, SQL Compute, a gente vai falar praticamente desses quatro aqui, tá? Eu falei para vocês que já tem o Serverless que está em preview, tá? Ele está aqui embaixo, eu não vou falar dele, também não vou falar do Pro Compute, vou falar desses quatro aqui, tá? Primeira coisa, All Purpose versus Job, né? São dois caras totalmente diferentes. Ambos são clusters, né? Um cluster que roda Spark, que é gerenciado e tudo mais, com todas as features da Databricks lá dentro. Qual a diferença do All Purpose para o Job? O All Purpose ele é um cluster iterativo, ele é um cluster focado para você desenvolver ou para você ter interação com o cluster, rodar queries, debugar, fazer as suas coisas ali dentro dele. Então você liga ele, conecta seu notebook, roda as suas coisas. O cluster de job ele é um cluster que ele só existe em tempo de execução. Então eu vou lá, crio um job lá no meu workflow, agindo para rodar o notebook.
Aí ele vai ligar o cluster, rodar o notebook e desligar em seguida. Você não tem interação com aquele cluster, né? Você não pode ir lá e conectar nele e rodar uma query, né? Ele não vai existir. Inclusive, se você for lá na pasta de cluster, eles não aparecem lá, tá? Porque eles só existem em tempo de execução. E ele é focado para você fazer coisas agendadas, rotinas de produção mesmo, que você já desenvolveu, testou, homologou, colocou em produção, use Job Cluster. Então aqui vai a primeira dica, ou a segunda, não sei quantas dicas eu já dei para você. Use Job Cluster em produção, tá? Nunca usem All Purpose. Não vou dizer nunca, né? Nunca é muito forte, tá? Desculpa, né? Não vou dizer nunca não. Mas prefiram utilizar Job Cluster, né? Job Compute, porque ele é mais barato. E você tem os mesmos recursos, tá? Então, depois que você terminou o desenvolvimento, vai agendar o job para rodar periodicamente? Agenda do Job Compute, beleza? Nitidamente você vê aqui a diferença de preço, né? Tá vendo? Importante, aqui eu tô falando só de DBUs, Databricks Units, tá? Depois eu vou falar de VMs. Então, beleza, primeira diferença, All Purpose versus Job Compute. Você vai precisar dos dois em algum momento, tá? Então, geralmente, ambientes sempre tem os dois clusters. Tem o cluster All Purpose para você conectar, debugar, fazer desenvolvimento. E tem o cluster Job Compute que está rodando suas cargas produtivas, tá? E aí tem mais um cara aqui que se chama Jobs Light Compute. Qual que é a diferença desse cara? Ele é mais barato ainda, né? Ele é basicamente a mesma coisa do que um Job Compute, só que ele é um cara capado, né? Ele tem menos recursos. É como se fosse um cluster com Spark puro, né? Eles chamam de Spark baunilha, não tem nada, né? Ele não tem as customizações e as features da Databricks, por exemplo, não tem Delta Live Tables, não tem nada que é da Databricks proprietariamente dizendo assim. Então ele pega um Spark cru de comunidade, bota dentro dele e você roda. Então tem muita coisa que talvez você não consiga rodar no Job Light porque você já customizou para rodar com features Databricks e tal. Mas ele é um cara muito bacana para você reduzir custo também, né? Então você tem lá o seu Job Compute rodando, ele está custando muito dinheiro, você pode alocar ele para um Job Light se o seu código for aderente, né? E também tem que tomar cuidado, mesmo que o seu código for suportável para rodar nos dois, você também tem que ver a questão de tempo, né? Às vezes eu rodava no Job Compute, demorava 1 hora, agora eu rodo no Job Light, demora 2 horas. Então não valeu a pena, né? Então tem que fazer esse trade-off aí, beleza? E o SQL Compute, que é o Data Warehouse, né? Quando eu subo lá um Data Warehouse, por trás dos panos ele sobe um SQL Compute. Esse cara, ele é muito mais caro, tá? Eu vou mostrar porquê e vou mostrar um pouquinho sobre a precificação específica desse cara aqui, tá bom? Então aqui é falando de DBUs, tá? Então eu usei essas tabelinhas aqui para calcular os DBUs também. Mas é importante dizer que a Databricks, ela cobra não é ela cobra, você paga a Databricks de duas formas. Quando você sobe um cluster Databricks, né, quando você starta um cluster Databricks, você paga pelo valor hora de DBU, né, que é esse valor aqui que você está vendo na minha tela. E você paga pela parte de infraestrutura também, né, storage, discos, máquina virtual, IPs públicos e tudo mais, né. Então você tem a parte de infraestrutura que não está nesse cálculo aqui, beleza? E a gente pode usar essa mesma página para fazer esse cálculo, né. Aqui mais para baixo, se você vir na parte de clusters, ó, veja que aqui em cima eu já configurei o que eu preciso, né? Eu selecionei All Purpose, Premium, Tier Premium, a região que eu estou fazendo é na East US, e eu selecionei aqui o valor em real, né? E um ponto importante é que a cotação do dólar está 5,9 nesse momento, que eu estou olhando na tela, tá? Então isso pode variar bastante durante o tempo quando você estiver fazendo o seu orçamento. E eu escolhi valor hora, eu vou pegar aqui, você pode escolher hora ou mês, eu vou deixar valor hora, tá? Então, o que eu vou orçar aqui? Eu vou pegar esse cara aqui mais pequenininho aqui, ó, DS3V2, 4 CPUs, 14 GB de RAM, tem 0.75 DBUs hora, que isso aqui fica ligado, né? O preço do DBU é R$ 2,10 por hora, tá? E aqui a gente tem o total preço do DBU, que é o DBU mais máquina virtual, que é R$ 3,59 a hora, tá? E aí veja aqui o seguinte, essa página ela está calculando o valor DBU mais VM, tá? Então você já tem o cálculo dos dois somados aqui. Então aqui você tem R$ 3,59 a hora de um cluster ligado nessa configuração aqui, tá? E você aqui está no modelo Pay as you go, eu vou falar um pouquinho disso também, mas é muito importante você lembrar que tem várias formas de você contratar Databricks, né? Seja via SSP, seja via contrato Enterprise, seja eu aqui via Pay as you go, como a gente está vendo aqui. E aqui outras coisas de você fazer save no ambiente, né? Você fazer reservas, tá? Eu não vou falar muito de reservas aqui hoje, mas fazer reservas pode reduzir bastante o seu custo, tá? Então eu posso fazer reserva de 1 ano, reserva de 3 anos.
E o outro ponto que eu queria mostrar é máquinas spot, tá vendo aqui, ó, spot. Então ele cai de 3,59 para 2,79. Pô, é uma redução bacana, né? 22% mais ou menos de saving aqui que a gente tem só de selecionar a máquina spot, tá? E eu vou mostrar para vocês onde que vocês fazem isso, né? Pode deixar que eu vou mostrar depois no finalzinho ali. Então eu me baseei nessa tabela aqui para fazer o cálculo também, tá? Eu usei o pricing lá, o Azure Calculator, essa tabela e mesclei ali alguns cálculos, tá? Então a gente vai ver que nunca vai bater exatamente o cálculo. Eu vou mostrar depois na minha billing que ele chega bem próximo ali dos valores. Por que não bate? Porque tem alguns pontos aqui, né? O modo de licenciamento, que eu falei que eu estou indo no Pay as you Go, mas tem outros modos de licenciamento, né? Tem via Enterprise, via CSP, que você vai contratar um parceiro. Tem a cotação do dólar também. Isso pode variar bastante do momento que a sua máquina estiver ligada, tá? Então é quase impossível bater o seu orçamento com o que você vai ver na sua billing, tá? Então fica muito ligado nisso. E geralmente vai ser sempre para mais, né? Nunca vai ser para menos. Então quando você forçar, é muito importante você ficar ligado que isso aqui é uma estimativa. Você pode colocar uma gordurinha para mais sempre para mais, nunca coloca para menos, tá? Claro, isso vai variar do dólar, se ele subir muito, se ele cair muito, também você vai ter essa redução ou esse aumento, tá? Então é importante você ficar de olho nisso aqui quando você estiver orçando, tá bom? Ou você pode orçar em dólar também já direto. Outra página que eu usei foi essa aqui de VMs, né? Então, por exemplo, eu peguei, para comparar ver se estava factível, se estava batendo os valores, eu peguei a VM lá que ele cria no Databricks e achei ela aqui dentro e peguei o valor hora dela e calculei e chegou bem próximo daquilo que ele estava mostrando mesmo, tá? E a última página também que eu usei é essa daqui, que é a página onde tem a explicação dos Data Warehouse. E aqui tem uma tabelinha bastante importante, que é essa tabelinha aqui, ó, que explica o tamanho de cada Data Warehouse e qual a configuração dele por trás dos panos, né? A quantidade de máquinas e qual que é o tipo de máquina. O tipo de máquina ele é sempre a mesma. O que muda é que vai multiplicando, né? Vai multiplicando aqui a quantidade de workers, tá bom? Então essa tabelinha aqui salva aí, depois a gente volta nela, tá bom? Bom, gente, como a gente já viu ali o desenho, né? Já mostrei o desenho para vocês, o que a gente quer montar, né? Qual valor que a gente quer chegar. Expliquei como que funciona a precificação da Databricks, né, e quais as diferenças entre os tipos de clusters, né, All Purpose, Jobs, Joblight, SQL Compute, e quais as ferramentas que eu utilizei, no caso, os portais aqui, né, que é o Azure Calculator, a página de preço da Databricks, que já vem com o custo do cluster, isso é bem bacana, né, da VM, e outros links aqui que eu vou deixar para vocês disponíveis, tá? Qual que é o objetivo agora? Eu vou fazer um cálculo disso aqui na unha, para a gente exercitar de fato como que isso acontece, tá? E aí depois eu vou comparar com a minha billing, onde eu deixei clusters ligados durante essa semana para poder fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Eu falo bastante rápido, tá? Então se você assiste em 1.5, 2.0, talvez você não consiga entender. Então assista na velocidade normal aí, tá? Vamos lá. Então eu deixei aqui um notebook já com alguns cálculos, né? Em vez de usar calculador, eu vou usar notebook, se a gente está falando de Databricks aqui. E vamos lá. O que eu estou calculando aqui? Primeiro cálculo. Um cluster all purpose sem spot, que seria um cluster normalzão lá. Criei o cluster sem spot, sem nada. E aí, quanto custa esse cluster? Vamos lá. Cluster basicão, DS3V2, 4 CPUs, 14 GB de RAM, beleza? E aí, primeira coisa, valor DBU hora. Peguei aqui o valor de 3,87. Como que eu cheguei nesse valor? Utilizando essa tabela, tá? Que a gente acabou de ver. Só que aqui tá 3,59, né? E eu utilizei esse cara aqui também. Isso vai variar bastante do dólar, como eu falei, e bastante do tipo de contrato que tá aqui embaixo, ó. Eu percebi que eles bloquearam aqui, não sei porquê, mas até ontem tinha 4 tipos de contrato aqui, tá? Conforme você vai mudando aqui, ele vai baixando ou subindo o preço, né? Então o valor que eu tinha chegado para mim poder fazer esse contrato é 3,89, que é o que bate com o meu portal lá, tá? Então, primeiro ponto é o valor da hora, já com DBU e KVM, beleza? Então eu vou pegar aqui a quantidade de dias, nesse caso aqui é um dia só, depois eu vou mostrar de um mês inteiro. E a quantidade de horas por dia. Para esse cenário que eu vou mostrar para vocês, que está lá na minha billing, é 2 horas que eu calculei por dia, tá? E aí que é o total dele, né? Se eu rodar esse cara aqui, a gente vai ter aqui um valor na nossa tela, tá bom? Tá rodando, ele é só um print, então vai ser bem rápido, tá? O cluster acabou de ligar. E aí a gente vai calcular sem spot, com spot, job cluster, job light, e a gente vai comparar o valor de todos eles, tá? Então veja aqui, deu mais ou menos uma média de R$15 para mim ter um cluster 2 horas ligado, tá? Um cluster basicão, tá?
Lembre-se sempre, aqui eu estou fazendo vezes 2, ó, tá vendo aqui? Quando você cria um cluster, ele cria sempre um driver, que é o cara que vai gerenciar os workers, e cria os nodes, né? Então se você cria um cluster de um node, né, de um worker, você tem duas máquinas virtuais ligadas, tá? Importante saber disso, tá? Então você paga para essas duas máquinas virtuais ligadas, beleza? Então eu calculei aqui o valor de R$15 para ter esse cluster ligado. Uma outra dica é, se você estiver desenvolvendo, explorando dados, você pode usar o single node, que é um cluster de um node só, né? Não é cluster. Ele roda o Spark Driver e Executor dentro da mesma máquina virtual, beleza? Então esse aqui é sem spot. No caso, qual que é a diferença do sem spot com spot? O sem spot ele é mais seguro, né? Você tem a resiliência de que aquelas VMs são suas, né? Você está pagando, são suas durante aquele intervalo de tempo. Com spot tem aquele caso que eu falei, né? A Microsoft pode solicitar essa máquina, mas você tem um custo mais acessível. Por exemplo, eu saí de R$15 para R$13, tá? Então já caiu ali mais ou menos uns R$2 de custo, né? Para 2 horas. Isso em larga escala dá uma grande diferença, tá? E agora fazendo com spot, só que com job, tá? Aqui é cluster all purpose versus all purpose, só trocando de sem spot para com spot. E agora eu vindo para job cluster com spot, que é para ficar mais barato rodando em job, né, o meu workload produtivo, e com spot para ficar mais barato ainda, né? Então vai dar o valor de 9,34. Então já veja que do primeiro para o terceiro dá um valor aí de R$6 de diferença, né? Isso em larga escala, 20, 100 vezes mais, 1000 vezes mais, dá um saving bacana, tá? Então, job cluster com spot, lembre-se sempre, tem o risco de você quebrar o seu processo, mas vale o custo, né? Tem que fazer essa ponderação aí, tem que calcular certinho, deixar o seu processo resiliente, botar try-catch, botar retry e tudo mais, e vale a pena no final das contas, tá? E o job light com spot, aí é mais barato ainda, né? Então eu tenho o job cluster com spot e o job light com spot. Então ele baixou aqui mais ou menos ao torno de R$1,34, né? Foi de 9,34 para 8,8. Eu vou mostrar lá depois na minha billing a diferença, porque você vai ver que os DBUs eles não mudam, eles são exatamente iguais. O que muda é o custo da VM, né? A VM com spot sem spot, né? Para esse caso que eu estou calculando com spot, tá? Ou seja, né, baixou bastante, então se a gente totalizar aqui, ó, o que a gente tem? All Purpose sem spot, R$15, All Purpose com spot, R$13, Job Cluster com spot, R$9,34 e Job Light, R$8. Então eu posso sair de um custo de R$15 para R$8, né, um save de quase 50% basicamente, né? Estou falando de reduzir de 15 para 8, né? Bacana? Dá pra fazer saving? Claro. Pô, é tudo maravilha, é tudo fácil, é só ir lá e trocar? Não, tá? Tô te dando aqui o conhecimento e você tem que usufruir desse conhecimento. Tem que testar, não tem nada, não tem fórmula mágica, tá, gente? Eu gosto de reforçar porque sabe que, né, o povo gosta de fazer picuinha, de achar pelo em ovo, tá? Então, não existe fórmula mágica. Tem que testar, tem que calcular, tem que botar no pano, no papel ali e calcular, beleza? E aqui depois eu calculei também o SQL Compute, que ele é o mais carinho de todos aqui, né? E eu não cheguei, não sei se eu mostrei pra vocês o valor deles, mas tá dando um valor aqui de R$41, tá? Pra rodar. No caso aqui eu coloquei 4 horas, tá? Mas seria mais ou menos R$20, né? Se eu botar aqui pra 2 horas, que é o mesmo que eu tô calculando ali em cima, R$20, ou seja, ele é mais caro do que o mais caro, né? Que é o All Purpose. Então o SQL Compute é muito mais caro. Eu não sei se eu mostrei o preço deles aqui pra vocês. Deixa eu vir aqui, ó, SQL Compute. Não, é aqui no Price mesmo, tá? Deixa eu vir aqui na Calculator, só pra mostrar essa curiosidade aqui. SQL Compute, Premium tal. E olha só pra quanto vai. Peraí, acho que não pegou aqui. Não tem que ser por aqui não, desculpa. Tem que ser por aqui mesmo, porque ali tá meio bugado. All Purpose, SQL Compute. Ele vai vir aqui pra cima, quer ver? Aqui, ó. Se liga só. Aqui tá o tamanho dos clusters, né, ó. Too small, small, medium. Qual que é a diferença desses caras aqui? É aquela tabelinha que eu mostrei pra vocês, ó. Se você vir aqui, ó, qual que é a diferença entre eles? É a quantidade de workers que você vai ter para poder processar, tá? Então essa é a diferença. E olha isso. O valor DBU que você vai pagar, porque esse cara ligado ele custa 4 DBUs hora. O valor DBU e o valor com a VM, ou seja, R$10 por hora praticamente, né?
salgado, né? Então por isso que você tem que ficar de olho aí, fazer uns testes, homologar. Tem os serverless agora, dá uma olhadinha pro serverless, tá? Então, em geral, o Data Warehouse ele é um pouquinho mais salgado do que os outros clusters de processamento, tá? Então calcule com cautela aí, faça POC, faça teste, beleza? Se precisar de ajuda, chama aí, pinga aí no LinkedIn, tamo junto, beleza? Então bacana. Calculamos aqui um ambiente bem simplão, tá? E aqui é legal que a gente viu a diferença aqui, né, de um pro outro, tá? E depois eu vou compartilhar com vocês esse notebook aqui. Ah, mas isso aí que você fez, Geraldo, é só 2 horas, não tem muito sentido, não tem muito nexo. Por que eu fiz esse de 2 horas? É porque eu vou mostrar aqui na minha billing pra vocês como que esse valor se refletiu. Se bateu com o que tá lá, bateu com o que tá na minha billing, né? Eu deixei o cluster ligado aqui pra mostrar pra vocês, tá? Mas eu deixei também aqui um desenho um pouco mais próximo da realidade. Deixa eu vir pra cá. Esse desenho aqui, ó. Que ele é um ambiente um pouco mais produtivo, vamos dizer assim, né? Tem um job cluster que ele roda 12 vezes por dia e demora mais ou menos 1 hora para rodar, né? Calculei assim. Então ele roda de 2 em 2 horas praticamente e leva 1 hora para rodar, né? Um job mais pesadinho, com uma frequência maior, processando todas as camadas, mesmo cenário do outro, só mudei a frequência aqui, tá? Então ele vai custar um pouquinho mais, R$ 1.600 pra gente, tá bom? E aí o cluster All Purpose ligado 12 horas por dia, de segunda a sexta, né? Eu aumentei também a capacidade, vai custar R$ 1.598 aqui pra gente. E um cluster de Data Warehouse ligado, 12 horas por dia, 5 dias da semana, vai custar R$ 2.481. Esse ambiente aqui total custa, sem storage, tá? Sem storage, vai me custar R$ 8.000 por mês, tá? Já é um ambiente um pouquinho mais salgado, mas é um ambiente que você vai ter o dado mais atualizado, bem próximo ali da sua origem, tá? Pô, tô falando que eu vou ter o dado de 2 em 2 horas atualizados, tá? Então, aqui, veja só, eu deixei também aqui uma tabelinha que você pode aplicar em geral em ambientes produtivos. Você vai ter uma esteira de CI/CD, você vai ter um ambiente de dev, um ambiente de QA ou homologação, que ele tem que ser espelhado à sua produção, né? Então eu deixei mais ou menos aqui uma referência, porque o ambiente de homologação você pode ter até você pode reduzir bastante ele, então ele vai custar mais ou menos 25% do custo total, né? Em geral, mas varia muito de ambiente para ambiente, tá bom? Então tem ambiente que usa muita homologação, tem ambiente que não usa quase nada, então isso pode variar. Então eu calculei aqui que se você fosse ter um ambiente de produção, mais homologação, que seria 25%, mais dev, que seria 50%, que dev é um ambiente um pouco mais utilizado do que a homologação, né, para desenvolver e tal. Isso com a esteira de CI/CD configurada, então você teria um valor de custo de R$ 14.000 aí para poder brincar no ambiente desse aqui com CI/CD. Não está o cálculo aqui da ferramenta de CI/CD, se seria o Azure DevOps, o GitHub, GitLab, né, aí você calcula por fora. Mas para você ter uma noção de quanto custa um ambiente de produção com a esteira de CI/CD, né, com todos os ambientes dev, homologação e produção, para você poder fazer o seu código com segurança, com versionamento, com integridade e resiliência, tá bom? Então é isso, tá? Esse ambiente aqui eu também fiz o cálculo para a gente bater na calculadora ali, né? Então eu calculei tudo via notebook também aqui, eu vou disponibilizar para vocês. Então eu fiz um cálculo aqui de 360 horas mês, né? Que é rodando 12 horas por dia. Então aquele mesmo cluster All Purpose, agora rodando 30 dias por mês e 12 horas por dia, quanto que ele vai custar? E aqui, ó, veja só, eu estou calculando sempre 2 VMs, tá? Que é o driver e o worker, tá? Então esse cara aqui sem spot tá custando R$ 2.700, tá? E ele com spot, lá no desenho eu coloquei o valor dele com spot, tá? 2.397, deixa eu ver se foi isso mesmo. Não, tá mais barato aqui. 1.500. Deixa eu ver o que eu calculei de diferente aqui. All Purpose, 3.87. Bom, eu vou ver o que eu fiz de diferente lá, tá? Mas aqui tá, 12 horas, 30 dias. Ah, tá, desculpa, lá eu fiz 20 dias, né? O All Purpose eu fiz ele vezes 20. Então dá um pouquinho a menos, só de segunda a sexta, né? Então eu deixei um pouco mais reduzido aqui. E o Job Cluster já reduziu bastante para 1.681. O Job Lite vai reduzir um pouquinho mais, já caiu de 600 para 400, quase os R$ 200 aí. E o Data Warehouse, que é o mais salgadinho de todos, né? Caiu, foi para 2.481, tá? E aqui tá a tabelinha somarizada. Então um cluster rodando o mês inteiro, tá? 12 horas por dia, estaria nesse preço aqui. R$ 2.780 um All Purpose sem spot, 2.300 ele com spot ligado, 12 horas por dia, tá? 30 dias por mês, tá bom?
Job Cluster com Spot, 1681. Job Cluster Lite com Spot, 1400. Então, veja que eu saí de 2700 para 1400 se eu conseguir aplicar essas configurações Lite. Mas vamos trabalhar com o Job Cluster normal aqui, que dá 1600, que dá uma boa economia. E o SQL Compute naquele valor 1800. Eu acho que eu calculei até menos aqui, né? Que seria esse valor aqui. Eu devo ter calculado sem a segunda e sexta, tá? Então, esse aqui é o cálculo que a gente tem para um ambiente desse porte aqui, tá? Um ambiente que tem dados atualizados a cada 2 horas, pegando dados via Databricks, de um storage, de um API de qualquer lugar, e processando as camadas bronze, silver e gold, entregando o dado no Power BI, no Tableau, para qualquer ferramenta, através do Azure Databricks Data Warehouse, tá? E tendo um cluster all purpose para a gente poder desenvolver, testar e homologar. Beleza? Bacana, acho que aqui até reforcei bastante, já tinha falado no outro desenho, mas aqui era mais para exemplificar um ambiente um pouco mais robusto, tá? Então você pode ver que já sai aqui de um valor de R$800 para R$14.000 mês, né? Isso se você for ter um ambiente com CI/CD, com dev, com segurança e tudo mais, tá? Se você não quiser, você vai pagar só R$8.000 mês e vai ter um ambiente robusto, com processamento robusto e totalmente escalável se você precisar no futuro. Onde você pode aplicar Machine Learning, eu deixei aqui, ó, aplicar Machine Learning, aplicar AI, aplicar tudo que você tem de novo no mercado para que você extraia valor do seu dado e entregue competitividade para o seu negócio, tá bom? Bom, gente, acho que a parte de desenho é isso, tá? E agora eu vou mostrar para vocês, na prática ali, o que eu fiz de cálculo. Então eu vou pegar esse cara aqui de 2 horas, que eu calculei lá na minha conta, né? Deixa eu vir para cá. Essa daqui é a minha conta, tá? Aqui é tipo skin the game, né? Eu tô pagando por esse valor aqui, tá? Essa aqui é a minha conta pessoal, eu tenho meu cartão de crédito lá. E eu fiz o teste para mostrar para vocês aqui como que isso é calculado, tá? Então essa aqui é a minha billing. Eu vou agrupar ela de uma forma diferente para ficar mais fácil de ver. Aqui, ó, diária, eu vou colocar para coluna. Aqui eu vou colocar por dia. E aqui eu vou agrupar por service name por enquanto. E eu vou filtrar aqui só... Cadê? Custom Range. Somente os últimos dias. Deu algum errinho aqui? Deixa eu pegar os 7 dias, por exemplo. Pronto, pegou 7 dias. Só que tá faltando um dia que eu acho. Tem que pegar 11, 10. Deixa eu pegar aqui Custom Range de novo. Dia 10 até o dia 19. Hoje é 19? Hoje é 18. Então pronto. Isso aqui foi o que eu fiz na minha conta. E veja bem, o primeiro dia, que foi o dia 11, eu liguei um cluster all purpose sem spot. E aí aqui a gente pode ver o seguinte: custo de Databricks, que é os DBUs, R$9. E custo de Virtual Machine 6,86. Dá mais ou menos 15 e lá vai cacetada, né? Se a gente for naquele cálculo que a gente fez, tá dando mais ou menos 15 alguma coisa. Chegou próximo, tá? Lá na minha billing deu um pouquinho mais, deu 15,98, alguma coisa assim. Então, mas chegou bem próximo da nossa estimativa aqui, tá? Meio que o cálculo que a gente fez aqui tá bem próximo da realidade, que é a billing de fato, a billing real. Tem mais alguns itens aqui, que é storage, que é, por exemplo, o seu DBFS, seu storage mesmo, algumas coisas de disco e tal, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui. E aí depois, no segundo dia, que eu pulei o dia 2 aqui, mas no dia 13 eu fiz o quê? Eu liguei um novo cluster all purpose com spot, né? Então veja que os DBUs é igual, 911, 912, a diferença de minutos ali, né? Porque veja bem, eu tô calculando hora, mas se eu ficar 10 minutos ligados, eu pago pelos 10 minutos, tá? Não quer dizer que se você ficou 59 minutos, não vai pagar 1 hora. Você vai pagar baseado nos minutos que você ficou ligado, tá? Então aqui pode ser que ficou um minutinho a mais ligado para desligar e tal. Então DBUs é a mesma coisa, tá? Tô falando de spot, que é em cima da máquina virtual. Então a diferença vai estar onde? Na máquina virtual. Aqui ficou 4,90 contra 6,86. Então eu tenho uma redução de aplicar Spot Instance versus a máquina normal, tá? Então já tem uma redução de custo aqui bacana, tá? Aí no terceiro dia eu liguei um Job Cluster com Spot Instance. E aí veja que a gente vai ver aqui que Databricks reduziu bastante. Então caiu para R$5 o preço dos DBUs. E para a máquina virtual caiu um pouquinho também, ficou R$4,93. Não caiu tanto não, ficou bem próximo aqui porque as duas são spot, né? Então não muda a parte de configuração. O que vai mudar do all purpose
para o job é os DBUs mesmo aqui, tá? Então veja bem que no All Purpose versus All Purpose, o que reduz é o custo da VM, né? Porque eu estou aplicando spot. Aí, do All Purpose com spot versus o job com spot, as VMs são as mesmas, o que reduz é o preço do DBU, né? Então cai esse azulzinho aqui, ó, de 9 para 5, é uma redução bacana, gente, bacana mesmo. Então usem Job Cluster, se possível com spot, se você achar que é viável. E por último aqui, eu liguei um Job Cluster com spot, um Job Light, tá? Esse aqui é o Job Light. Pode ver que não teve tanta redução, mas é porque ele ficou um pouquinho mais tempo ligado. Mas veja aqui, ó, o Databricks reduziu de 5 para 3. Então já tive uma redução aplicando o Job Light, tá? Aqui ficou um pouquinho mais caro porque ele ficou um pouquinho mais ligado ali, tá? As VMs ficaram um pouquinho mais tempo ligado. Mas já teve redução de custo, né? Então aqui, ó, All Purpose sem spot, All Purpose com spot, Job Cluster com spot e Job Light com spot, né? Então a gente já tem, vem naquela escadinha reduzindo, que é o valor que eu mostrei pra vocês, que é essa tabelinha aqui, ó. Cadê? Opa, não é essa aqui não. Essa tabelinha aqui no finalzinho das contas aqui, ó. Pode ver que a gente vem descendo aqui, ó. O custo foi caindo e eu tô mostrando na prática aqui, né? Além de eu calcular, eu falei, eu vou criar isso para me ver na prática isso acontecendo. E o último dia aqui foi quando eu liguei o SQL Compute, né? Eu liguei o Data House. Então a gente vê aqui a discrepância, né? Mas porque ele também ficou 2 horas a mais ligados. Em vez de ele ficar 2 horas, ele ficou 4 horas ligados, tá? Então por isso que ele ficou o dobro. Mas a gente teria um valor aqui mais ou menos de R$40, então seria mais ou menos uns R$20, tá? Que é próximo do que a gente tinha orçado ali, né? R$20 aqui, tá vendo? Não. Se a gente deixar 2 horas, mas ele ficou 4 horas ligado, então ele deu mais ou menos R$41 aqui na estimativa. Nossa, ficou bem próximo disso, né? 19,60 mais 19,62, né? Ficou muito próximo. Então veja que o orçado fica bem próximo do estimado, o orçado fica bem próximo do realizado, mas ele nunca bate, tá? Ele nunca vai bater por conta de oscilação de dólar, por conta de tipo de contrato, né? Se é Pay as you go, se é via SSP, se é via Enterprise, se é via Online Agree. Então, sim, tem uma pancada de tipo de contrato. Pancada não, tem uns 4, tá? Mas isso pode variar o preço também do que você está pagando nos DBUs e nas VMs também, né? Se você tem reserva, se não tem reserva e tudo mais, tá? Então aqui mostrando para vocês na prática como que eu calculei, tá? Mostrando a minha billing, como que eu cheguei naqueles valores, né? Então aí, baseado nisso, você pode já ter uma experiência aí de quanto custa o Databricks, se ele é caro, se não é caro. Então isso vai depender de vocês, né? Então o quão caro, quanto eu travei aqui, trava a língua. Alô, galera? Quem é o que porra de... Aquele nome lá do... Quem é que manda nesse grupo aí o administrou? Que desgraça de nome ruim de falar. Administrou. Ah, sei não. Sei falar esse nome aí não. O quanto caro é uma ferramenta, isso varia do valor que ela te entrega, né? Então, se ela te entrega muito valor, ela se paga. Se ela não te entrega valor, então a sua forma de utilizar está errada ou a arquitetura que você montou está errada. Esse desenho aqui, como eu falei e reforço, ele é específico para a gente validar Databricks. Poderia ter outras ferramentas aqui do ecossistema, Data Factory, Synapse, Azure Function, SQL Database, Cosmos DB, poderia ter tudo o ecossistema conectado para poder reduzir custo, ampliar a escalabilidade e tudo mais, assim vai, mas o foco de hoje foi preço de Databricks, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou dúvidas de como que eu cheguei nesses cálculos, como que eu calculei o desenho, tal, me manda no LinkedIn, me manda no privado, a gente bate um papo. E é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Na próxima a gente continua falando um pouquinho mais sobre clusters ou outras features do Databricks. Valeu!